Estimados irmãos e irmãs, com muita alegria, nós nos reunimos nesta tarde para celebrar a nossa fé na presença do Senhor, que permanece junto de nós como o ressuscitado, como aquele que anima a nossa vida e dá sentido ao nosso caminhar, dá sentido à nossa fé. Mesmo não podendo nos reunir presencialmente, através de diversos meios de comunicação, nós criamos comunhão entre nós. Como vai dizer o Evangelho, o Espírito sopra onde quer, e é Ele, o Espírito, a alma da igreja, é Ele que faz a igreja acontecer, onde quer que esteja alguém reunido no nome do Senhor Jesus. Papa Emérito Bento XVI, na trilogia Jesus de Nazaré, ele vai explicar o sentido da palavra evangelho. Por que é que os autores sagrados, ao escrever sobre a vida de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, deram a esses escritos o nome de evangelho? E ele vai dizer que nós costumamos traduzir evangelho como boa notícia, como uma notícia muito boa, uma boa nova. E isso não deixa de ser verdade, mas, diz o Papa, é mais do que isso. Quando os autores sagrados deram o nome de Evangelho para a vida de Jesus, eles tinham em mente as mensagens do imperador. Toda mensagem enviada pelo imperador a todas as suas províncias era considerada um Evangelho. Viam no rolo, e ninguém sabia o conteúdo até que aquele rolo era aberto e então era proclamado. Se era uma boa notícia ou se não era, isso não era o mais importante. O certo é que, vindo do imperador, será sempre uma boa notícia, ainda que seja o castigo para as pessoas, o aumento de impostos, o aumento da repressão, enfim, de qualquer natureza que fosse, a mensagem do imperador era uma boa notícia. Então, naquele tempo, para compreender e para estender o significado, entenderam assim: olha, se o que o imperador manda é uma boa notícia, o que Deus nos manda é muito maior do que isso. E se nós não temos uma palavra melhor para dizer isso, nós vamos dizer que exatamente aqui está o verdadeiro evangelho. Aqui está a boa notícia, a boa nova de Deus, aquilo que Deus nos revela através de Jesus. Isso sim é legitimamente um evangelho. Ainda que ao desenrolar este evangelho, nós podemos ali perceber que haverá um caminho de cruz. Como o próprio Jesus vai dizer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que os que nele creem sejam atraídos, e atraídos a ele possam ter a vida eterna. Talvez, irmãos e irmãs, para nós cristãos, a cruz de Jesus continua ainda como um grande enigma. Não entendemos como que na vida do próprio Filho de Deus havia ali uma experiência de cruz. Porque na nossa compreensão, cruz, sofrimento, enfermidade, são sempre expressões do mal. E na verdade são mesmo. Mas para aquele que crê, olha para todas essas realidades e dá um novo significado, justamente a partir da cruz de Jesus. Porque Jesus deu esse significado para a sua morte, para a sua paixão, como um sinal de atração, de modo que quem olhasse para ele sentia-se atraído, e a partir do convite feito a Nicodemos de nascer do alto, de nascer do Espírito, poder saborear exatamente a vida nova, a vida eterna que somente o ressuscitado pode nos oferecer. E aí, quando nós olhamos e percebemos que essas coisas que nos acontecem são também, para o tempo de hoje, evangelho, nós damos conta de suportar com mais leveza, com mais tranquilidade, porque nós não colocamos Deus fora, ou como o autor desses males que estão nos acontecendo, nós colocamos Deus naquele lugar onde Ele sempre está,
junto de nós, como é a experiência do ressuscitado, junto aos seus discípulos, junto à sua comunidade. E aí, quando nós somos capazes de viver essa pertença a Jesus, percebendo que até aquilo que possa ser contraditório é para nós um grande evangelho, um anúncio de grande alegria, porque nos leva e nos atrai ao próprio Cristo, nós vamos entender por que é que a comunidade cristã conseguia viver como um só coração e uma só alma. Porque elas se entendiam, as pessoas se entendiam, de fato ligadas ao ressuscitado. E aí uma cuidava da outra, no sentido profundo de cuidado, de unidade e de comunhão, a ponto de perceber que se nós somos de Jesus, e Ele, o próprio Senhor e Deus, se dá inteiramente a nós, nós não podemos guardar aquilo que nós temos. E aqui o belíssimo testemunho da comunidade cristã é justamente isso. Entre eles não haviam necessitados, porque as pessoas repartiam entre si, não consideravam como suas nada aquilo que possuíam, porque possuíam um bem muito maior, que era justamente poder participar da vida eterna junto com Jesus. E tudo mais ganha um novo significado, um significado muito menor, porque acharam o tesouro, a razão, o fundamento da sua vida e também para a sua fé. As pessoas vendiam seus bens, levavam ali o dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos, justamente para que eles pudessem fazer essa partilha e ele pudesse ter um grande testemunho. E isso fazia com que mais gente se sentisse atraído a participar da comunidade cristã. Essa é a força do ressuscitado, irmãos e irmãs. Essa é a força da cruz de Cristo. Elevado, não humilhado, mas vitorioso, Ele atrai todas as pessoas a si. E talvez, irmãos e irmãs, para nós, nesse tempo de grande dificuldade, a partir daqueles que creem, nós, é preciso também que haja um belo testemunho de proximidade às pessoas. Neste momento em que é pedido o distanciamento, o isolamento, a igreja de Jesus não pode ficar longe dos céus. E aqui não estou dizendo que nós temos que nos reunir e ficar juntos e cuidados e celebrar. Não, nós não podemos apenas nos distanciar das pessoas, porque junto com todo esse sofrimento, há outros tipos de sofrimentos que permanecem, que já existiam antes e continuam existindo, e para os quais nós não podemos fechar os olhos. Ainda há no nosso meio, e agora talvez com mais intensidade, pessoas que passam necessidade. E se para a comunidade cristã primitiva não era compreensível que entre eles houvesse necessitados, para o tempo de agora a exigência é a mesma. É preciso exercitar a solidariedade. Não podemos estar juntos? Não, mas não podemos endurecer o nosso coração. Não podemos isolar a nossa vida, porque apesar de tudo isso que nós vivemos, nós ainda somos a igreja de Jesus. É através de nós que as pessoas vão crer. É através de nós que esse sinal levantado vai continuar atraindo outras pessoas, para que nascendo do alto possam ter a vida nova a partir dele, do ressuscitado. Então abracemos de verdade e com sinceridade o propósito que esse tempo coloca para todos nós. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não está sendo fácil para ninguém. Mas a partir daquele que faz novas todas as coisas, nós podemos encontrar soluções criativas, de modo que nós, mantendo o distanciamento e o isolamento pedidos, não vamos deixar de estar longe daqueles que precisam ser cuidados pelos apóstolos, pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra proclamada e caída no nosso coração se torna oração, se torna prece.